Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Atos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Assim está escrito na palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Manifesta, ó Deus, em nossos corações a Tua verdade, para que possamos, ó Deus, estar protegidos, guardados e sendo libertos a cada dia por meio dela. Pai, ministra aos nossos corações, é o que nós te pedimos, para a honra e glória do Teu santo nome. E eu peço a Deus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor Deus. Assim eu oro, assim eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Irmãos, alguns historiadores dizem que não tem como olhar para o futuro, não tem como viver o presente de uma forma sábia se a gente não olhar para a história. Se a gente não olhar para a história e aprender com o sucesso de pessoas no passado, ou com a derrota ou fracasso de pessoas no passado. Precisamos da história para construir um futuro melhor. Assim diz alguns historiadores. Assim também, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que a Bíblia Sagrada ela é repleta de narrativas. A Bíblia Sagrada ela é repleta de narrativas históricas. E não é diferente quando nós olhamos para o Novo Testamento, logo após, ao terminar o Evangelho de João, nós temos a chamada pelos teólogos, que o livro de Atos é a dobradiça do Novo Testamento. Porque a narrativa histórica de Atos, ela vai ligar os evangelhos com a igreja primitiva. Ela vai fazer com que as duas estejam ligadas de forma que tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, agora vai ser praticada pela igreja. Então, irmãos, ao ver esta realidade, ver a realidade nossa como igreja no presente, e pensando também na igreja no futuro, não podemos desconsiderar o início, a gênesis
da história da igreja. Irmãos, o povo de Israel, eles esperavam, ansiavam pela vinda do Messias. Isso foi profetizado, isso foi proclamado durante todo o Antigo Testamento. No leão de Judá, aquele que viria salvar a nação dos seus inimigos. E de repente, o Deus se encarna, o Messias vem, e ele é rejeitado pelos seus, porque ele não se adequou naquilo que aquela nação esperava de um Messias, de um escolhido. Porque o que eles mais esperavam de um escolhido, o que mais eles esperavam de um Messias, era alguém que os libertasse politicamente, que os fizesse novamente ter orgulho de ser uma nação. Porque aquela nação tinha sido quebrada por várias vezes, e estava subjugada por um outro império, o Império Romano. E quando eles viram Jesus, eles rejeitaram o Messias, eles preferiram um presidiário que fosse solto, Barrabás, e que Jesus fosse preso e crucificado. E nós sabemos o que aconteceu. Jesus, ele foi preso, foi humilhado, Jesus foi crucificado, mas ele ressuscitou. Ele passou 40 dias ressurreto com os seus discípulos, foi elevado aos céus, deixou uma promessa à igreja, e um dia após o dia de Pentecostes, um dia após a festa das primícias, vem o Pentecostes, e todos os discípulos foram batizados, ficaram cheios do Espírito Santo. E quando eles estavam cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começaram a falar na língua, no idioma materno das nações que estavam ali em Jerusalém, para festejar. Várias helenistas, pessoas que moravam em outras regiões, outras nações, aprenderam a sua língua materna dessas nações, agora estavam ouvindo esses discípulos, hebreus, matutos, falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna. E alguns desses grupos ali de Jerusalém, no meio de Jerusalém, falaram: esses homens estão bêbados, esses homens estão embriagados. E de repente Pedro toma da palavra de uma forma poderosa e diz para aqueles irmãos: olha, esses homens não estão embriagados. O que vocês veem aqui é cumprimento da palavra de Deus. E ele começou a citar os textos que aqueles homens estudavam a vida toda. Chegou no momento que aqueles homens, aqueles ouvintes se sentiram tão constrangidos com a verdade de que Jesus, aquele que foi morto por eles, entregue por eles, trocado por eles, humilhado por eles, esse Jesus era de fato o Messias esperado. E eles entraram em desespero. E agora, o que faremos? E agora, o que iremos fazer diante dessa verdade? E Pedro falou: arrependa-te. Se volte para Jesus. E naquele momento, quase 3 mil almas se converteram, se dobraram, se entregaram a Jesus Cristo. Se a gente for levar em consideração, irmãos, a forma hebraica de se contar números, que se
desconsiderava crianças e mulheres, chega aqui, irmãos, pode chegar aqui a mais de 7.000 pessoas, contando com mulheres e crianças. Alguns dizem que pode chegar de 5 a 9.000 pessoas. Irmãos, e agora nós entramos num texto que mostra para mim, evidencia para mim e para você, que essa igreja de 3.000 pessoas, de 5.000, de 7.000 pessoas, de 8.000, de 9.000 pessoas, essa igreja que começou ali em Jerusalém através de um sermão. Um sermão. Agora, Lucas revela para mim, através do livro de Atos, dessa narrativa histórica, através da história, como vivia essa igreja. Como vivia essa igreja. Irmãos, só para trazer aqui uma questão, essa igreja de Jerusalém foi a primeira igreja, a igreja dos irmãos de Jerusalém. Depois Paulo foi viajando e foi plantando outras igrejas. Mas a igreja de Jerusalém, ela também é mencionada por Paulo. Paulo, ele saía fazendo coletas em outras igrejas para socorrer as igrejas, os irmãos de Jerusalém. Eu lembro, eu vi, né, quando fizeram o convite, né, e alguns irmãos estranharam, né, mas por que nós vamos fazer uma galinhada, né, para socorrer 2 igrejas? Nesse exato momento, quando me perguntaram, né, sobre a galinhada que ia socorrer 2 igrejas, batista, né, por que não uma presbiteriana, por que não a nossa própria igreja? Esse texto me saltou aos olhos, e quando Paulo buscava socorro em outras igrejas para a igreja de Jerusalém. Para a igreja de Jerusalém, irmãos. Irmãos, e ao olhar para esse texto, nós somos confrontados, porque nada pode mudar. A vida da igreja, ela não pode mudar. Você pode até falar para mim, pastor, mas essa igreja, essa igreja não tinha problemas. Era uma outra realidade. Estava próxima do Pentecostes. A ação de Deus era tremenda, ela não tinha problemas. Hoje nós temos problemas de liderança, nós temos problemas de pecados na igreja. Nessa época, é por isso que eles viviam unânimes. Irmão, se você olhar para o capítulo 6, você vai ver que nessa igreja, onde todos viviam unânimes, eles tiveram uma reclamação. Os hebreus helenistas chegaram nos apóstolos e disseram, olha, estão desconsiderando a nossa família, estão desconsiderando as nossas mulheres na distribuição do pão, estão fazendo descaso da nossa casa, da nossa família. E os apóstolos, então, naquele momento, chamou alguns irmãos, não é justo que nós deixemos a palavra de Deus e de dedicarmos na oração para servir. Instituímos, então, os diáconos. E para resolver um problema, naquela igreja, foram instituídos diáconos, irmãos piedosos, que pudessem servir a todos de maneira igualitária. Igualitária, irmãos. Espera aí, pastor, então, só teve esse problema? Não, tivemos outros problemas na igreja primitiva, nessa igreja de Jerusalém. No caso de Ananias e Safira, quando eles venderam uma propriedade e mentiram para Deus, mentindo para os apóstolos. E o juízo de Deus caiu sobre aquela casa, sobre aquele casal. Por isso, meus irmãos, nós podemos olhar para esse texto e saber aonde nós estamos errando. Aonde nós temos que parar? Espera aí, vamos avaliar. Eu vejo, irmãos, que muitas vezes nas nossas caminhadas, o que acontece
é falta de foco. Conta a história de um empresário muito bom, José Antônio, no ramo de imóveis, que era a melhor empresa de imóveis do Brasil. Mas só tinha uma reclamação na empresa dele. O refeitório não era bom. A comida não era boa. E ele falou, olha, eu vou ter na minha empresa o melhor refeitório do Brasil. Não basta somente ter a melhor empresa de fabricação de móveis, mas eu quero também ter o melhor refeitório. Diz que ele investiu tempo, investiu dinheiro em pesquisa, contratando pessoas, e ele chegou a ter o melhor refeitório. E dizem que ele focou tanto na questão do refeitório, que a empresa dele passou do primeiro para o segundo lugar no índice de vendas de imóveis, do terceiro para o quarto, para o quinto, e já não era aquela empresa mais do ramo de imóveis, porque a preocupação do José Antônio estava apenas no refeitório. Irmão, se nós formos trazer para a nossa realidade como igreja, o papel da igreja no mundo, qual que é o papel da igreja no mundo, irmãos? Aqui, nesse texto que Lucas nos traz, ele fala que nós precisamos ser perseverantes em alguns quesitos. E a palavra perseverante aqui, ela aponta para um objetivo. É interessante isso porque nós temos objetivos pessoais, nós temos objetivos familiares, não é? Todos nós temos. Qual que é o seu objetivo pessoal? Não, meu objetivo pessoal é terminar a faculdade, fazer uma pós-graduação, mestrado ou um doutorado. Eu quero ser professor de universidade. Eu quero ser... Todos temos um objetivo pessoal. Qual que é o objetivo familiar? Não, meu objetivo familiar é vender minha casa, construir em outro lugar, preparar uma casa melhor para receber meus netos. Todos temos um objetivo. E muitas vezes, pessoas que são bem disciplinadas, elas conseguem galgar de forma com que ela vai fazendo que aqueles objetivos venham se cumprindo. Mas ao olhar para a vida da igreja, ao olhar para nós como igreja, quais devem ser os nossos objetivos, irmãos? Em que devemos perseverar? Em que devemos instar? Em que devemos lutar? Em que devemos, de fato, colocar o nosso coração com todo o intento, irmãos? Às vezes nós estamos deixando de fazer aquilo que é principal para fazer o que é secundário. Hernandes Dias Lopes, uma vez, falando sobre esse texto, ele falando sobre igrejas, ele fala que tem a igreja de eventos e tem a igreja que vive do vento do Espírito. Ele trabalha essa questão. E é exatamente isso quando nós vemos nesse texto, em primeiro lugar, uma igreja que ela é cheia do vento do Espírito, uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo, ela é comprometida, irmãos, com a fidelidade da palavra de Deus. Vemos que essa igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, nasceu sobre a égide da verdade, irmãos. A igreja começou com o derramar do Espírito Santo, mas através de uma pregação cristocêntrica. Pedro não pregou sobre ele. Pedro não pregou sobre os seus gostos. Pedro não pregou sobre os seus hobbies, sobre os seus sonhos.
Pedro não pregou sobre a sua sogra que foi curada por Jesus. Pedro não pregou sobre os seus filhos. Pedro pregou sobre Cristo. Pedro falou da doutrina cristocêntrica, da realidade de Cristo como Salvador na vida dele e na vida dos apóstolos. E agora a gente vê que, de fato, essa doutrina é preservada também no Novo Testamento por essa igreja primitiva, porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Espera aí, a doutrina dos apóstolos é aquilo que Jesus ensinava. Ele é o Salvador. Ele é capaz de mudar a sua vida. Ele é capaz de fato, fazer com que você mude as suas prioridades. Mas Ele também é capaz de fazer você prosperar em seus caminhos. Ou não. Irmãos, a doutrina dos apóstolos, ela foi pregada oralmente. Ela foi escrita, como ele citou Joel e Salmos, mas ela foi ensinada. John Stott, comentando esse texto, irmãos, ele disse que o Espírito Santo abriu ali em Jerusalém uma escola, que seus professores eram os apóstolos, que Jesus escolhera, e havia mais de 3 mil discípulos no jardim da infância, daquela escola em Jerusalém, novos convertidos. E a Bíblia fala que são filhinhos na fé. Filhinhos. A igreja, irmãos, apostólica, era uma igreja que aprendia. E com isso, irmãos, deduzimos aqui que o anti-intelectualismo, ou aquelas pessoas que rejeitam a teologia, rejeitam a doutrina, é contrária à pregação da palavra de Deus. Nós precisamos crescer nessa graça e nesse conhecimento, irmãos. Nós precisamos perseverar no conhecimento, de conhecer a Deus através das doutrinas, através daquilo que Ele deixou para nós. E ao olhar para a história da igreja primitiva, ao olhar para a história da igreja de Jerusalém, vimos uma igreja que perseverava nisso, com paciência. Irmãos, o que eu vejo e o que eu percebo, eu quero citar isso agorinha, não vou nem atropelar, mas é que muitas vezes nós não tiramos um tempo pessoal para estudar a palavra de Deus. Nós não temos interesse de comprar um dicionário bíblico. Nós não temos interesse de ler uma literatura sobre um determinado assunto. Nossa, eu fui desafiado o ano passado, final do ano passado, a dar aula sobre a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Confesso aqui de púlpito que eu dar aula sobre o Manual Presbiteriano, Constituição, vou... Tem tantos assuntos melhores para se tratar na Bíblia. Mas, irmãos, eu confesso que ao olhar para a história desse manual presbiteriano, ao olhar para a história desses homens que fizeram, que trabalharam para fazer, ao olhar aonde eles pesquisaram, irmãos, nós estamos tendo uma aula de escola dominical sobre o manual presbiteriano, sobre a Constituição, de forma tão bíblica e cristocêntrica. Eu não sei se os irmãos estão assistindo, mas tem sido uma bênção para mim, que eu não tinha, como pastor presbiteriano, eu devia falar assim, não, eu tenho bastante interesse. Não, eu usava para o que precisava, mas estudar mesmo e tirar os textos bíblicos, a essência da Bíblia ali, da
daquilo ali, né? Irmãos, precisamos dedicar nosso tempo em estudar, aprofundar nas Sagradas Escrituras. Você fala, não, pastor, eu queria aprender sobre, eu tenho um interesse em aprender sobre tal coisa. Amém, irmãos, busque na Bíblia aprender, busque literatura que vai fazer você aprofundar. Ontem eu ouvi um testemunho de um irmão que ele estava quase saindo da igreja presbiteriana por não aceitar o batismo de criança, o pedobatismo. Ele fala, eu estou saindo da presbiteriana, estou indo para a igreja batista porque eu não consigo entender. E ele foi desafiado por um presbítero. Você já estudou sobre o assunto? Você já foi a fundo sobre o assunto? Não somente sobre uma linha, mas ver outra linha, o outro lado, e aprofundar nisso. Se debruçar sobre isso, cansar sobre esse assunto estudando, biblicamente, teologicamente. E ele foi convencido, estudando a teologia da aliança, a teologia do pacto, que de fato o pedobatismo, o batismo de criança, tem todo um respaldo bíblico. Irmão, muitas vezes nós vivemos em confusões, em dúvidas, porque nós não queremos buscar nas Escrituras Sagradas, sanar as nossas dúvidas. Muitas vezes nós queremos uma resposta pronta. Queremos algo bem rápido, né? Talvez até pesquisar na internet, no Google, no YouTube, alguém que vai falar sobre o assunto. Mas o importante é você estudar e você ter a sua visão sobre aquele assunto, do que pegar uma coisa pronta, na perspectiva de alguém que está querendo te levar para uma visão dele. Irmãos, em segundo lugar, irmãos, a igreja de Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo. E por ser cheia do Espírito Santo, ela perseverava em oração. Perseverava em oração. Ao falar sobre perseverança em oração, lembro-me de John Piper. Há uns 6 anos atrás, John Piper, ele pregando sobre oração. E esse vídeo ele foi colocado, espalhado pela internet, que ele diz assim, irmãos, sabe o que atrapalha você ter um tempo de oração com Deus? Não é o pecado. E não são as coisas ruins ou as coisas más, mas são as coisas boas. São as coisas que te dão prazer. E ele disse, bem claro, as coisas que te dão prazer vão roubar o seu tempo de oração. Vão roubar o seu tempo de oração. Se você não se disciplinar em tirar um tempo para orar, separar um tempo para orar, em que você venha se desconectar, desligar de tudo, para conectar somente a Deus, você nunca vai ter um tempo de oração. Porque não é o pecado, mais uma vez, que vai te separar da oração, mas é as coisas que te dão prazer, que são boas. A igreja de Jerusalém, irmãos, não apenas possuía uma boa teologia, ela não apenas preservava a doutrina, ela não apenas queria aprender, mas ela era uma igreja que orava. Era uma igreja que unanimemente perseverava em oração. Irmãos, imagina, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, sei lá, perseverando unanimemente em oração. Uma igreja nova, uma igreja numa época muito difícil, mas uma igreja que a Bíblia diz que eles perseveravam unanimemente em oração. Irmãos, eu nunca vi 3.000 pessoas perseverando unanimemente em oração.
Alguém já viu aqui? 3.000 pessoas perseverando unanimemente em oração? Irmãos, eu confesso, eu nunca vi 120 pessoas perseverando unanimemente em oração. Alguém já viu aqui? 120 pessoas? Irmão, em toda a minha história de pastorado, seja na Pioneira, na igreja do Setor Sul, ou até mesmo na Quarta Igreja, eu nunca vi uma igreja perseverar unânime em oração, onde toda a sua membresia se unisse para perseverar juntos em oração. Pelo menos assim, na minha época de pastorado na Quarta Igreja, nas outras igrejas, eu nunca vi. Eu posso estar sendo injusto com os irmãos. E o irmão falou, não, pastor, nós tivemos uma época aqui que toda a membresia perseverava unanimemente em oração. Irmãos, eu não estou falando, não, cada um ora da sua casa. Ah, não, nós fazemos um relógio e... Não, aqui está falando que esses irmãos perseveravam unanimemente. Era no templo aqui. Até que depois de 70, depois de Cristo, quando o templo foi destruído, aí era de casa em casa, mas até esse momento aqui era unânime. 3.000 pessoas, ou 4.000, 5.000 pessoas. Não vamos colocar criança não, mas homens e mulheres. Bota por baixo 5.000 pessoas orando, perseverando em oração todos os dias. A gente vê o poder do Espírito Santo nesses irmãos, nessa igreja. Por que hoje a gente não vê isso, esse poder em nós? Por que a gente não vê esse poder na nossa igreja? Hermes Maia, foi professor meu no mestrado, ele, falando sobre esse assunto, ele fala, olha, você sabe por que Lucas relatou, em primeiro lugar, a perseverança na palavra e na doutrina, para depois falar da perseverança da oração? Porque se a igreja não se dobrar diante da palavra, não se dobrar diante de se encher com a palavra de Deus, buscar, vasculhar a palavra de Deus, que aponta para Cristo, se ela não se encher da palavra, ela não vai ter ânimo para buscar a Deus em oração. Não tem. Porque quanto mais longe da palavra de Deus você tiver, menos contato com esse Deus você vai querer estar. Porque só a palavra liberta. Só a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas, irmãos, essa igreja também, eu vou ser mais rápido também, irmãos. Essa igreja também, em terceiro lugar, era uma igreja cheia do Espírito. E por ser cheia do Espírito, ela era uma igreja que tinha profunda comunhão. Irmãos, eu quero que vocês entendam. Palavra, oração e comunhão. Não é comunhão, oração e palavra. A palavra vem em primeiro lugar. Uma igreja que cresce em doutrina bíblica sólida, uma igreja que busca crescer em doutrina bíblica, é uma igreja que ora, é uma igreja que tem comunhão. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, eles gastavam tempo juntos, eles gostavam de estar juntos, eles partilhavam seus bens. Era uma igreja que sofria a dor do outro. Não era uma igreja egoísta. Eles apreciavam estar no templo e também nos lares, irmãos. E havia um só coração e uma só alma. Irmãos, aonde tem o Espírito Santo de Deus, há união entre os irmãos. Aonde tem união, ali o Senhor ordena a sua bênção. Não é assim? Onde está o Salmo 133? Sim. Ó, como bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso ao qual desce da cabeça para a barba e as vestes de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção, irmãos. E aí a gente vê a Deus usando os irmãos
no auxílio de uns para com os outros. Eles encarnaram a graça da contribuição. De acordo, irmãos, com Stott, novamente, ele diz que a comunhão cristã e o cuidado cristão é compartilhamento cristão. É impossível, irmãos, nós aprofundarmos na palavra, sermos tomados pela palavra, nos dedicarmos à oração, sem a gente doar para Deus e para o próximo e em benefício do próximo, irmãos. Irmãos, porque nós de fato vamos viver e entender que o nosso coração tem dono, e esse dono não sou eu, esse dono não é você. Justo Gonzalez enfatiza, irmãos, é um historiador, ele enfatiza que o partir do pão aqui não significa apenas que eles comiam junto, mas que refere-se à celebração da comunhão, que desde o início e por muitos séculos é o centro da adoração cristã, irmãos. E em quarto lugar, uma igreja que é cheia do Espírito, ela adora a Deus com entusiasmo. O que é entusiasmo? O que é a palavra, quer dizer a palavra entusiasmo? Cheio de motivação, cheio de desejo, de alegria, de satisfação. É uma igreja cheia do Espírito de Deus, que canta com fervor, que louva a Deus com alegria, com júbilo nos lábios. E aquele culto daqueles irmãos, daquela igreja de 3.000 pessoas, era um deleite. E eu paro novamente para pensar, será que os nossos cultos têm sido fonte de deleite, de alegria, de júbilo? Quando muitas vezes nós estamos preocupados com que o tempo passe logo, para que a gente vá embora. E pelo menos a gente fala, já cumpri minha obrigação, eu fiz a minha parte. E segundo Lucas, que nos mostra evidências disso, o que muitas vezes falta na minha vida é de fato a busca pela palavra, para que eu venha buscar a Deus em oração, para que eu venha ter comunhão, e para que eu venha ter entusiasmo. Irmãos, aí sim, depois de tudo isso, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela pode experimentar o quê? Os milagres. Pode. Isso não é regra, mas ela pode experimentar os milagres. Eu posso até perguntar, quantos milagres você tem experimentado? Tudo bem, a vida é um milagre. A provisão de Deus na sua casa é um milagre. A sua saúde é um milagre. Tudo bem. Mas aqui o que está querendo dizer é que uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela é formada por um povo cheio de reverência. Um povo que crê na soberania de Deus, um povo que crê nesse poder de Deus, que Ele pode fazer um milagre. Ele pode intervir na sua vida, intervir na sua casa, intervir na situação que está te causando dor, que está te causando medo de forma miraculosa, te enchendo de coragem, de intrepidez, de ousadia, para que você possa suportar esse momento, essa dificuldade, não como derrotado, mas como vitorioso, porque Cristo te deu a vitória na cruz. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Ela é uma igreja que se curva diante desse poder de Deus, porque reconhece que esse Deus pode quando Ele quiser.
Irmãos, a igreja de Jerusalém era uma igreja temerosa, reverente, e também receptiva ao agir soberano de Deus. Será que nós continuamos, será que nós somos desejosos pelo agir soberano de Deus? O quanto eu desejo ver essa ação soberana de Deus em minha vida. O quanto eu desejo ver essa ação poderosa de Deus no meu coração, na minha casa, na minha família. O quanto eu desejo ver essa ação poderosa de Deus mudando a minha fé, me tornando um crente fervoroso, me tirando da frieza espiritual na qual estou envolvido, mudando a minha forma de perceber o outro, perceber a igreja, perceber o mundo. O quanto eu estou desejoso em mudar essa realidade na qual estou inserido, de apatia espiritual, de insensibilidade espiritual, de falta de prazer nas coisas de Deus. Que tristeza é essa temos carregado no peito, no coração? Quantas dúvidas e incertezas, porque nos afastamos dessa questão de desejar ardentemente que Deus mude, transforme nosso coração, nossa forma de viver, de dentro para fora, a começar em mim, a começar no meu coração. Não é o contrário, irmãos. E o livro de Atos mostra claramente que toda a ação do Espírito Santo começou em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Não adianta a gente reclamar da igreja, não adianta a gente reclamar da liderança, não adianta a gente reclamar de nada. Porque as coisas não vão mudar lá fora se não mudar aqui primeiro. Porque eu não tenho desejo, eu não sou mais desejoso por Deus, pelas coisas de Deus. Isso não é mais a minha aspiração profunda da minha alma, que assim como uma corça suspira pelas águas, eu suspiro por Deus, eu gemo por Deus, eu anseio para que essa ação de Deus transforme a minha vida, me quebre, me molde, me transforme, me revivifique. Irmãos, nós não podemos nos acomodar na nossa vida espiritual. Nós não podemos nos acomodar na forma que as coisas estão nos levando dia a dia. Precisamos, irmãos, agir. Ao olhar para a história, ao olhar para a igreja primitiva, ao olhar para a igreja de Jerusalém, ela nos dá passos e objetivos pela qual nós precisamos, a partir de hoje, buscar ardentemente e perseverantemente na palavra, na oração, na comunhão, no desejo de mudança. Faz um milagre em mim, ó Deus. Será que nós oramos, Deus faz um milagre em mim? Muitas vezes nós criticamos aquela canção, né? Faz um milagre em mim, entra na minha casa, na minha família. Mas essa deve ser o nosso desejo. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Eu me lembro da oração daquela criancinha que estava ajoelhada no pé da cama. Ó Deus, eu te peço pelo papagaio, pelo periquito. Gente, que coisa. E ela orava, eu creio que ela orava com tanto afinco, pela Tatá, Gente, quanto nós precisamos orar assim, quanto nós precisamos de fato entender que precisamos nos entregar a Deus de corpo e alma e derramar diante de Deus com toda a sinceridade. Irmãos, se de fato formos uma igreja perseverante na doutrina, no conhecimento da palavra, perseverante na oração, na comunhão,
no desejo da ação poderosa de Deus a começar em nós. Irmãos, com certeza, nós seremos uma igreja que vamos contar com a simpatia de todos. E ao invés de ter gente fugindo de nós, ao invés de ter gente querendo fugir de nós, e querendo fugir de uma igreja ou de crente, nós vamos ser como imãs, atraindo pessoas. Vamos ser como luzeiros, como Jesus disse, seremos como luz e sal. E essa igreja era simpática, irmãos, era amável. Ela era sal e luz. É a boca de Deus. E ela era um monumento de graça. Essa igreja tem qualidade e também quantidade, irmãos. Não adianta, irmãos. A quantidade só vem depois da qualidade. Porque em um único processo em que a quantidade vem antes da qualidade, é um processo doentio, de inchaço, causado por uma anomalia. E a igreja de Jerusalém, irmãos, produziu impacto na sociedade por causa do seu estilo de vida. Porque era uma igreja que buscava a palavra, orava, comungava, sentia a dor do próximo, se dedicava nas suas contribuições. Uma igreja que era desejosa pela ação de Deus. E era uma igreja que contava com a simpatia de todos em sua volta. Então, irmãos, nós vemos uma igreja cheia do Espírito Santo. E eu queria desafiar você que esta noite, você que está ouvindo de casa, a seguir esses passos da igreja primitiva. Não vamos fazer como muitos, desconsiderar a história, né? E dizer que quem vive de história é museu. Não tem essa palavra? Não, eu não gosto de história não, quem vive de história é museu. Irmãos, o quanto nós precisamos da história. No dia 31 de outubro, nós comemoramos o Halloween, Não, no dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Ao olhar, irmão, a história da Reforma Protestante, ao olhar a vida de Martinho Lutero e dos reformadores, ao ler o diário de Simonton, ao ler o primeiro pastor protestante consagrado em solo brasileiro, José Manuel da Conceição, ver a vida e a obra desse pessoal, desses irmãos, essa vida desses irmãos nos inspira, irmãos. Então, irmãos, ao olhar a história da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, nós venhamos nos inspirar e nos motivar e sermos desafiados pela palavra de Deus a sermos perseverantes na doutrina da palavra de Deus, perseverantes na oração, perseverantes na comunhão, irmãos. Na comunhão. Perseverantes na ação de Deus em nossas vidas, no desejo da ação de Deus na nossa casa, na nossa família. Devemos ser perseverantes, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos.